Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos estar aqui hoje falando sobre um tema ainda relacionado à área de relacionamento, e um tema que ele sempre foi motivo de debates e perguntas, discussões, sempre levantam uma ou outra polêmica, e é muito importante estudar e pesquisar, discutir esse tema e compartilhar o máximo possível sobre ele. Antes, não esquece de deixar aí seu like, de se inscrever em nosso canal e de divulgar, porque o intuito é sempre estar transmitindo conteúdo que seja das inúmeras vertentes que a gente possa alcançar na área das ciências humanas e principalmente também das questões aqui da psicologia relacionadas a relacionamento e outros assuntos afins. Bem, o nosso tema de hoje é sobre namoro ou noivado à distância. E quando a gente pensa sobre isso, né, namoro, noivado à distância, a gente vai encontrar várias especialistas, pessoas querendo opinar e falar sobre ele. Temos também os achismos, né? Aí das pessoas, as comparações. Eu tive um amigo meu que teve esse relacionamento, ou escutei uma história de alguém que conheceu alguém pela internet e aí acabou dizendo algo ruim. E aí sempre tem todos os tipos de histórias possíveis, até também as histórias românticas de alguém que se encontrou na internet com outra pessoa, e ali começaram a conversar, e eu depois contraí no casamento, e estão aí até hoje aí felizes para sempre, como diz as histórias, né? Bem, mas o nosso intuito hoje é tentar abordar esse tema de uma maneira que não fique só no senso comum, mas nos leve a uma reflexão histórica e também uma reflexão sobre essa questão da psicologia dada a ideia desse relacionamento. E como é que isso se inicia, como isso se desenvolve e como isso termina, no sentido de apontamentos. Não podemos fazer determinação de algo que a gente não sabe. Eu não posso chegar a ser determinista e dizer isso. Olha, isso está determinado que vai acontecer assim. Eu não posso fazer isso. Né? Eu não posso dizer que vai ser de tal maneira a vida de uma pessoa ou de outra, comparado a uma experiência, ou também chegar e falar que isso não dá certo, querendo até se utilizar aí de argumentos que não são úteis, não é? Que não dão base para falar sobre esse assunto. Então vamos começar sobre isso. Quando você pensa sobre relacionamento à distância, você deve lembrar onde foi que isso começou. E as pessoas que vão refletir pouco sobre isso, elas vão dizer assim, isso começou com a internet, começou lá com o Orkut, com as salas de bate-papo. Não existe mais isso, é verdade. Bem, porém, nós temos outras redes sociais, Facebook, Instagram, né, e outras afins aí, Tinder, que é bem conhecido, da galera mais jovem, não é? E vai sendo sempre essa questão. Porém, ela não começou na internet. Relacionamento à distância começou através de cartas, envelopes, onde pessoas, há séculos e séculos atrás, escreviam para os seus amados ou amadas. E essas cartas, elas percorriam distâncias enormes, as histórias até de cartas ao mar. Então foi aí que começou relacionamentos à distância, quando você e eu ainda não éramos nem projeto, nós não éramos nada ainda, já existiam os relacionamentos à distância. Eles são mais antigos que seu pai e sua mãe, que o seu avô, que o seu bisavô, que sua bisavó, que seu tataravô, que sua tataravó. São mais antigos que todo mundo que você imaginar que conhece a sua família. E se juntar toda a sua família, ainda é mais antigo ainda. Bem, então esses são os relacionamentos à distância. E como é que, sim, vamos falar assim, historicamente, em tese geral, como é que se vem realmente trazer essa marca da carta para iniciar os relacionamentos? Primeiro, vamos falar do nosso contexto, até porque aqui nós podemos falar mais sobre ele devido a termos mais acessibilidade e conhecimento, que é o que nós chamamos de Ocidente. Né? Então, quando você pensa no Ocidente, você lembra da Europa, que é onde nós tivemos o que chamamos de expansão marítima europeia, que veio trazer, entre aspas, o chamado descobrimento da América. E aí nós tivemos toda essa formação sociocultural que nós vivemos hoje. E aí veio o nosso construto social e tudo aquilo que não está relacionado a cada ser humano e habitante nesse momento de pandemia e quarentena que a gente está vivendo, só para ficar registrado na história. E aí, o que você tem que pensar sobre isso? Vamos lá. Primeiro, esses relacionamentos eles se iniciaram a partir dos jovens que saíam muito cedo aí para estudar, ou para batalhas, ou para servir no exército em missões de aprendizado, não era nem obrigatoriamente ser uma guerra, e eles iam, né, também, nós vamos depois do período de impérios, isso nós falando aí, vamos falar do período antes do que nós chamamos de Cristo, nós vamos ter a influência grega,
nós vamos ter influência romana, nós vamos ter toda uma questão histórica, a qual as cartas já faziam parte dos relacionamentos. Nós encontramos vários achados de mensagens, de temas, de poesias, de escritos de pessoas para seus amados ou amadas relacionados aí a um relacionamento à distância. E como é que isso ocorria? Através dos mensageiros. E como é que se deve essa questão dos mensageiros? Era assim. Vamos supor que saiu um grupo para uma expedição, um exemplo de Roma. E esse grupo saía e ele teria paradas, né, nesse percurso. E o que aconteceria? Quando ele chegasse no determinado ponto, onde seria a primeira parada, o que acontecia é que normalmente um mensageiro saía daquele local e ele ia para entregar todas as mensagens que o capitão, que os comandantes, que alguns soldados estavam enviando para pessoas das cidades que eles tinham deixado. Ou então, onde existia uma parada, existia já um posto ali militar, e ali eles se organizavam e já existiam os mensageiros. A ideia mesmo de correio já está organizadas, e aí eles saíam para entregar também as mensagens, cartas que eles recebiam. Então nós tínhamos esse grupo. Quando você pensa, por exemplo, na expansão marítima, que é algo assim que você... Como é que eles mandam carta por navio? A pergunta que você podia fazer, né? Boa pergunta. Como é que eles faziam isso? O que aconteceria? Quando um navio saía no processo de uma expansão, no processo de expansão, que eu quero dizer que buscando novas terras, né? Saiu numa busca de novas terras para aquele império, o que acontecia? Eles tinham já também locais que eles já conheciam, onde havia paradas, portos. E ali, um barco recebia as cartas que eram mandadas tanto para os oficiais, para os governantes e também para os familiares e para as pessoas que eles destinavam. E aí, quando aquele barco parava naquele porto, o outro barco já saía e levava as cartas para aquelas pessoas. E eles escreviam isso no percurso marítimo de semanas, até de meses. Então, elas recebiam a mensagem. Nós vamos encontrar isso depois também, sendo de maneira mais aprimorada, com a organização, né, da civilização. E nós vamos ter, então, correios totalmente bem organizados, e eles vão buscar alcançar o máximo possível, por exemplo, na parte da África, Ásia, Europa, por trem, e depois por meio de navios, aí com a América do Norte e América do Sul. Então aí nós vamos ter a questão das cartas muito claras. Um exemplo que a gente pode ter no cinema, a obra famosa Cartas de Iwo Jima, né, e Homens de Honra, que são dois filmes que cada um consegue ter uma visualização do outro. Eles são, vamos falar assim, juntos. São filmes que trazem a perspectiva americana e a perspectiva japonesa da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. E aí eles começam a trabalhar sobre essa questão da visão dos soldados japoneses e a visão dos soldados americanos. E aí você vai encontrar na Carta de Iwo Jima, por exemplo, uma história bem interessante do Oriente, para a gente citar, fazer pelo menos uma citação do Oriente, que a gente deve estar sempre buscando, estudar, para conhecer sobre o Oriente, sobre as diferenças, e como é rico a cultura, e como isso também enriquece quem está estudando sobre o assunto. E aí eles começam a enviar cartas ali para as pessoas que eles amam, eles deixam cartas até após a morte deles, a quais elas têm um destino ali, que são as pessoas a quais eles têm levando uma imagem, uma foto, né, uma lembrança daquela pessoa. Então essa questão dos relacionamentos, elas são antiquíssimas. São algo que não se tem nenhuma noção para dizer assim, primeira carta e se iniciou, não. Não se tem como dizer isso. Então, quando você encontrar alguém dizendo assim, isso começou na internet, isso não dá certo, aí no meio, às vezes, o cristão, né, isso é coisa de Satanás, então, essas mesmas, desculpa, ignorâncias que se tinha desde a época da televisão e do rádio, quando dizia que isso ainda era pecado, porque, imagina, né, só para fazer aqui um parênteses aqui, então, se muita gente foi para o inferno por causa da televisão, depois que a televisão foi permitida, deve ter saído do inferno e ter ido para o céu. Será? Ou não? Acho que ele não foi para o inferno. Provavelmente não. Bem, mas voltando. E aí o que acontece? Quando você pensa sobre isso, você vai começar então a compreender que essa questão, ela é colocada para nós de maneira reflexiva sobre a nossa existência. Como assim? Falei um pouco mais difícil, mas vamos lá entender. Quando você fala sobre relacionamento à distância, primeiro, ele está atrelado a uma palavra que é fundamental para todos e todas. O amor e a que você tem para aquela pessoa.
Quando você estabelece um relacionamento à distância, você está dando um voto de confiança diferente de uma confiança que você tem no relacionamento que você está vivenciando toda semana ou às vezes quase todo dia. Por quê? Porque aquela pessoa está a quilômetros de distância, às vezes a milhares de quilômetros de distância, e você estabeleceu um relacionamento com ela. E nada melhor para você conhecer uma pessoa do que a convivência. É fundamental a convivência no relacionamento. Quando você não tem convivência com a pessoa, é um pouco difícil você dizer assim, olha, fulano me ama, né? E ele é assim, assim, assim. Ou ciclano me ama e ele é assim, assim, assim. É um pouco difícil, né? Então você tem que estabelecer isso. Como é que vai se dar o meu conhecer? Porque quando você fala de namoro e noivado, não é que você tem a obrigatoriedade de casar, porém é o plano. A maioria das pessoas tem esses desejos, essa vontade, e é bom. Porque quando fala de casamento, a gente está treinando só a palavra sexo. Não é treinando na questão de conviver com uma pessoa dentro de casa. É ter alguém realmente ali que está para te ouvir, que é diferente dos seus familiares. Aquela pessoa você busca com ela constituir uma família, seja pela questão de gerar filhos ou adotar filhos e filhas. É uma questão sua que vai estar estabelecendo aquilo que nós chamamos a manutenção da sociedade, a manutenção da vida aqui no mundo por meio dos seres humanos. Então isso é algo realmente atrelado ao nosso biológico. Isso não é atrelado social. Isso eu agora estou levantando aqui um questionamento sobre essas pessoas que dizem que tudo é social. Não, tudo não é social, tá? Tudo, nós temos uma constituição social e espiritual. Logo, nós temos abordagens científicas que trabalham todos esses quatro elementos. Então, é fundamental pensar que o ser humano, constituído da sua subjetividade, tem entre si a necessidade de se relacionar, sim, por isso que ama, está ali buscando uma pessoa, apaixona-se, tem prazer de conviver com pessoas, e isso faz parte, né, da nossa relação e da nossa vida. E aí, quando você pensa sobre isso, você tem que pensar, como é que eu vou estabelecer um relacionamento por redes sociais? Conheci uma pessoa por rede social, e aí, o que é que eu devo fazer? Bem, primeiro, deve conversar com ela. E tenta utilizar os mecanismos até às vezes mais fáceis, como o vídeo. Porém, o que acontece é que tem pessoas que acabam conversando com a pessoa, se encanta pela imagem, e eu gosto de trazer sempre a lembrança de um texto de Sansão, lá aqui do livro de Juízes, que é muito importante para nós, seja você cristão ou não, está assistindo esse vídeo. Sansão, ele comete alguns erros, e ali o texto é descrito para nosso exemplo, para nosso aprendizado na questão de vivência com isso. E aí, ele, no momento que ele vai até um local chamado Tímina, ele volta de lá, ele fala para seu pai e para sua mãe, né, principalmente seu pai, conversando, que tem gostado de uma moça. E seu pai diz para ele, olha, mas não tem pessoas aqui, perto de nós. Por que você quer outra pessoa? E ele fala assim, porque ela agradou os meus olhos. Observe como o texto é interessantíssimo. O pai dele diz, mas não tem pessoas aqui próximas? Você tem pessoas próximas no seu círculo? Tem rapazes, tem moças, tem pessoas que convivem com você. Por que você se agradou, então, daquela outra pessoa que você vê na internet? Deve ter um motivo. E esse motivo não pode ser julgado por ninguém. Tem que ser respeitado. Porém, o cuidado hoje, dentro dessa sociedade que nós vivemos, é fundamental. Imagine você, coloque-se agora no lugar dos seus pais, mães, seus cuidadores, cuidadoras, se coloque no lugar deles. E pense, como é que eu reagiria se fosse meu filho, minha filha, meu enteado, minha enteada, sobrinho, sobrinha? Como é que eu estaria fazendo isso com meu filho, minha filha na internet e aceitando uma boa? Colocando uma linguagem bem simples. Como é que eu iria corresponder a isso? Então você tem que pensar nisso. Depois, você tem que estar considerando também que ter uma pessoa que está à distância é algo que você vai ter que pensar se você também vai querer continuar sozinha e sozinho. Porque aquela pessoa está a quilômetros de distância. Seja mais ou menos, mas ela está distante. Como será a semana, os finais de semana? Se você quiser sair, você vai querer conversar, você vai querer conhecer uma pessoa. Como é que você vai ficar, assim, um aniversário, uma festa? Você sempre vai ficar ali mais limitada. Então você tem que considerar isso também. E você chega para mim e fala, então é impossível ter alguém à distância? Não, não é impossível. Tem casos sim? Sim, tem muitos casos. Então o que deve ser feito? O que eu recomendo que deve ser feito é você, primeiro, entender que tudo que você vai trazer para o seu relacionamento se baseia nas suas escolhas. Se é essa escolha que você está fazendo, é uma escolha
que demanda de você muita atenção e saber que tem uma responsabilidade muito grande aí. Olha, nós temos hoje um caso muito grande de violência doméstica no país, no mundo inteiro. Mas vamos falar do nosso quinhão aqui. Nós temos um grupo enorme de homens que cometem violência doméstica, não apenas contra as suas companheiras, mas também contra seus filhos e filhas. E você que está nos assistindo, se você já passou por isso, quero abrir aqui um parênteses, denuncie. Não vá nessa história de dizer assim, não, porque Jesus, não bote Jesus nisso, que Jesus não tem nada a ver com isso. Tá certo? Você tem que denunciar. Você tem que buscar ajuda. Você tem que falar. Tá bom? Segundo, e você que está assistindo a gente, homem ou mulher que cometeu esse ato, saiba que isso é pecado. Isso também leva à condenação. Isso também te afasta da presença de Deus. Nós gostamos de ficar falando que é pecado para a vida dos outros. Só. Mas também tem que parar para pensar. E naquilo que a gente acha que é. Na Bíblia não tem esse conceito de achismo. Na vida não tem esse conceito de achismo. A realidade da vida é aquilo que é objetivo e claro. Todo ato de violência. E você cristão que defende isso. Não é a vontade de Deus. Então não é isso que eu recomendo para você. Se você está tendo um relacionamento à distância, você não sabe como essa pessoa está construindo a sua vida. Você não sabe quais experiências que ela está enfrentando. Você não sabe o que é que elas têm passado. O conversar é fundamental para conhecer uma pessoa. A convivência é diária. Então você tem que ter essa atenção com isso. Quando você pensa que é importante e vale a pena conhecer as pessoas, sim, tente estabelecer um relacionamento à distância, mas conheça os familiares. Tenha um contato com essa pessoa prévio. Saiba sobre ele, sobre ela. Busca as informações. A paixão, ela é algo maravilhoso, mas ao mesmo tempo, quando nós não nos damos atenção à nossa vida, ela pode ser extremamente perigosa por nos cegar. E quando eu falo de cegar aqui, não é um conceito de senso comum, é o conceito de não se ater a questões fundamentais que estão relacionadas também às nossas escolhas e aos nossos relacionamentos. As questões de vida sentimental, elas são necessárias. Um exemplo que a gente pode dar aqui no nosso meio, por exemplo, para aqueles que são cristãos, protestantes, assembleianos, você vai encontrar um meio do exemplo histórico legal do Gunnar Wingre e a Frida Wingre. Eles se conheceram, depois ele veio para o Brasil, depois foi que ela veio para cá, eles ainda trocaram cartas, ela veio para cá, conheceram um pouco mais e casaram, sendo realizada a cerimônia pelo pastor Samuel Nistro. Então você vai encontrar dois missionários que estavam com um propósito, que estavam a milhares de quilômetros de distância, que constituíram um relacionamento. E teve muito êxito. Mas você também vai encontrar esses relacionamentos que são baseados muitas vezes em tristezas, no seu fim, por conta da sua vida. Que não soube ser estabelecido o diálogo, não se teve o conhecimento. Então você que está nos assistindo, pense sobre isso. Estabeleça um relacionamento que você converse com essa pessoa, que você conheça, que você saiba quem é. Eu, você e várias pessoas, e milhões e bilhões de pessoas, recebem aí pedidos de amizade no Facebook que tem uma foto, 2 fotos. E pessoas que você observa que são estranhas, que não são nem amigas suas. Quando você vai observar, são pessoas aí que são perfis chamados fakes, né? E o que você faz? Cancela. São pessoas também que vêm conversa com você das mais estranhas possíveis. Então, é uma atenção a isso. A diferença entre as cartas e as redes sociais era que nas cartas se enviavam fotos das pessoas que estavam ali com mais roupas, vamos falar assim. Nas redes sociais, muitos rapazes, moças, postam fotos de maneira desnuda, às vezes, e que isso faz chamar a atenção de pessoas pelo corpo. E isso é um período do relacionamento à distância. É o prazer baseado no que está vendo e não naquilo que você é. Quando você pensa em um relacionamento, você tem que pensar que a pessoa tem que gostar de você. Isso é já um jargão, mas é uma realidade. Pelo que você é. Porque isso é o que vai manter o seu relacionamento. É sua beleza que nós chamamos de interior. É as suas vontades, suas escolhas, seus desejos, seus sonhos. É você ser percebido, contemplado, contemplada, ouvido, ouvida. Saber compreender que a pessoa não pode olhar para você e achar uma foto bonita de biquíni, de sunga, e achar você bacana por causa disso, sem conhecer quem é você. Um relacionamento, ele nunca vai ser baseado em corpo. Porque corpo sempre vai encontrar alguém mais bonito, mais forte, mais novo, mais nova. Mas aquilo que você é, isso é o que faz com que as almas se unam.
Isso é o que faz com que elas se estabeleçam. Isso é o que faz elas manterem um diálogo, manterem a amizade, manterem a confiança, manterem o relacionamento. Relacionamento, a questão não é se é a distância ou se ele é próximo. A principal questão é se tem amor. E amor não é por foto. Amor não é paixão. Amor não se porta com nenhum tipo de sentimento humano no sentido de sistema mundano que eu quero dizer aqui, tá bom? Amor, ele se porta com ter respeito, carinho, confiança, certo? Conhecer um ao outro, viver, aprender, mudar, crescer e assim estabelecer um relacionamento sadio, salutar e lindo. Então não esqueça, relacionamento à distância é um desafio. Tem pessoas que querem ouvir vídeos assim, sim ou não. Isso não existe no amor assim. Eu não posso chegar a dizer para você sim ou não. O que eu posso dizer para você. E outras pessoas também. Se você encontrar alguém dizendo sim ou não, não acredite. É mostrar caminhos e meios para você saber quem é aquela pessoa. Não é a pessoa só da câmera. É quem está por trás da câmera. Qual é a história de vida dela? Como é ela? Como ela se relaciona com você? Quais são os interesses? Quais são os sonhos? E não se esqueça, ela tem que olhar para a mesma direção que você. Se ela olhar para a mesma direção, se ela tiver a vida dela com você. E às vezes tem relacionamentos que assim começam juntos, a pessoa passa no concurso, vai para a faculdade, tem que se deslocar até tal local, mas depois ela retorna. Esse é um processo diferente de alguém que se conhece pelas redes sociais. Quando é alguém que já se conheceu e essa pessoa foi à distância, agora vamos tentar estabelecer um relacionamento assim. Vamos ver como é que será. Vão descobrir, vão aprender sobre isso. E vão vivendo. E sabendo que as escolhas de um relacionamento, eles são fundamentais para a vida de qualquer pessoa. Então não esqueça disso aí, porque isso é o que faz você pensar e refletir sobre o relacionamento. Esteja mais próximo, um relacionamento à distância. É sempre manter esse diálogo, estabelecer projetos, vivenciar tudo isso na vida de vocês, mas sempre com base no relacionamento com amor. Porque assim vocês poderão dizer, como diz a frase do início que nós falamos aqui, extremamente antiquíssima, mas que a gente todos e todas buscam. Felizes para sempre.